Amém. Graças a Deus. Vamos lá então, abrir nossa Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento, depois de Reis, Samuel, Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 1, caso você não tenha a Bíblia, vai aparecer aqui no telão, para você acompanhar também conosco. Diz assim, olha: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar. Fiquei curioso, como é que ela faz Hazazon Tamar, né? Que é em Gede. Então Josafá teve medo e decide: Senhor, dá graça a Priscila, meu Deus, amém, amém, você pode orar por ela aí? Fala assim: Senhor, dá graça a ela, capacita, né? Ajuda, em nome de Jesus. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre à posteridade de Abraão teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Feche os olhos comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que tu tens a ministrar em nosso coração. Pedimos que tu fale conosco, que tu nos dê compreensão clara, que teu Espírito tenha liberdade, livre curso para ministrar, operar, trazer vida sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que fazer quando você não sabe o que fazer? Eu não sei se você já viveu alguma situação na sua vida, seja casos grandes ou pequenos, em que você simplesmente não sabe o que fazer. Você não sabe qual atitude tomar, você não sabe qual caminho seguir, qual decisão tomar, qual resposta dar, ou aonde recorrer, ou o que fazer, ou como resolver determinadas situações. É tão comum isso acontecer conosco, é comum acontecer até em situações pequenas do dia a dia, você não sabe o que fazer. E ainda mais aquelas que são grandes, aquelas que são complexas, aquelas que são complicadas, e você não sabe exatamente o que fazer naquela situação. Josafá aqui, queridos, ele ficou sabendo, chegou para ele a notícia de que alguns reis haviam se juntado, exércitos se juntaram,
e estavam marchando contra Israel. Eles já estavam a caminho, não é uma suposição, não é um boato, não é uma hipótese, mas os exércitos já estavam marchando em direção a Judá, com o objetivo de guerrear contra Judá. E diante daquela situação, obviamente, Josafá como rei, como responsável por Judá, diz o texto que ele fica com medo. E ele, então, fica numa situação difícil. Aí chega o versículo 12, que ele, na sua oração a Deus, o que ele diz? Nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos o que fazer. Mas o que é interessante, é que mesmo Josafá não sabendo o que fazer, ele nos ensina nesse texto, né, as atitudes de Josafá vão nos ensinar exatamente o que fazer quando a gente não sabe o que fazer. Ele vai justamente nos ensinar passo a passo o que nós precisamos fazer quando nós enfrentamos situações que nós não sabemos o que fazer. E Josafá vai nos dar alguns indicativos aqui preciosos. E a primeira coisa, queridos, que nós devemos fazer quando nós não sabemos o que fazer, é que nós precisamos buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Parece óbvio, parece uma conclusão básica, simples, juvenil, mas às vezes não é o que nós fazemos. Muitas vezes nós usamos a oração como o último recurso. Nós usamos a oração, a busca ao Senhor, como a última possibilidade. É muito comum as pessoas, quando elas não sabem o que fazer, elas irem tentando resolver, elas irem tentando fazer alguma coisa, e aí parece que a gente tem uma habilidade incrível de piorar a situação, de agravar a situação. E aí só quando a pessoa não sabe mais, ou não tem mais jeito, ela usa a oração, ela busca o Senhor como seu último recurso. Claro, antes tarde do que nunca. Mas nós que servimos a Deus, queridos, nós precisamos ter a oração como a nossa primeira reação e não o nosso último recurso. A oração tem que ser a nossa primeira reação e não o nosso último recurso. Nós precisamos, a primeira coisa que nós precisamos fazer, quando nós não sabemos o que fazer, é buscar a face do Senhor, é perguntar a Deus, é ir à presença de Deus, é nos colocar diante do Senhor, porque dele vem a resposta, dele vem a solução, dele vem a bênção, dele vem a graça, dele vem a cura, dele vem o livramento. Então a primeira coisa que devemos fazer quando não sabemos o que fazer é buscar ao Senhor, é falar com Ele. E é interessante que lá no verso 12, da onde extrai o tema para essa mensagem, ele diz o seguinte: Senhor, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Que coisa maravilhosa. Esse é um texto conhecido no nosso meio evangélico. Que texto poderoso. Nós não sabemos o que fazer, Senhor, porém os nossos olhos estão postos em Ti. O que Josafá está nos ensinando aqui, o que ele está mostrando, queridos, é que ele reconhece o senhorio divino. Eu vou tentar dar uma ilustração, não sei se funciona assim na sua casa, mas lá na minha casa funciona. Quando a gente vai levar as crianças para algum lugar, ou a gente vai na casa de alguém, antes de chegar na casa, lá no carro, né, normalmente é no caminho, no percurso, ou dentro do carro, a gente começa a passar uma lista de lembretes, né? Então, não faz isso, não é para fazer nada que não pode fazer em casa, né? Porque criança tem uma habilidade incrível. Em casa ela não pode pular no sofá, mas aí na casa dos outros ela decide pular no sofá. Você fala, meu Deus, de onde você tirou isso, né? Não acontece lá em casa. Então o que acontece? No carro você já começa a passar orientações. Não faz isso, não faz aquilo, ó, cuidado, só se oferecer, né? E vai passando aquelas boas regras. Quem mais faz isso lá na sua casa? Aleluia, não me deixa sozinho não, em nome de Jesus, né? Aí o que acontece? A criança chega lá na casa, aí você foi na casa de alguém, aí de repente você passou orientação, olha, não é para pedir nada de comer, não é para falar que estou com fome, porque também tem uma habilidade, né? Aí chega na casa da pessoa, a pessoa, de repente, ela oferece alguma coisa de comer para a criança. Você quer isso? O que a criança faz? Ela olha para a gente. É assim ou não é? Ela olha para a gente, pelo menos as que tem medo de morrer, né? Elas olham para a gente.
Ou seja, quando elas não sabem o que fazer, o que que elas fazem? Elas olham para a figura de liderança. Elas olham para aquele que tem a resposta. Elas olham em busca de um direcionamento. E aí vai depender do que o pai falar. Se for aquele olhar fulminante, em casa a gente vai conversar, né? A criança fala, não quero não, estou com fome não. Mas se de repente o pai fala assim, não, pode pegar, filho. Papai, pode comer, ele ofereceu. Aí a criança, glória, né? Está liberado. Mas o que eu quero destacar para vocês é o seguinte, quando ela não sabe o que fazer, ela olha para aquela pessoa que ela entende que tem a direção, para aquela pessoa que ela entende que tem uma orientação, que tem uma palavra, que vai dar um direcionamento. Isso acontece também em escalas, em proporções semelhantes, em ambientes onde existem líderes. Se você trabalha num ambiente, numa empresa, que tem um líder, um chefe de setor, um patrão, alguém que é uma referência naquele ambiente, quando acontece algum problema, alguma coisa sai do controle, é natural que as pessoas todas olhem para aquela pessoa que é de referência, para ver qual vai ser a reação dela. Se a pessoa ri, todo mundo ri. Né? Se a pessoa de repente desespera ou não desespera, qual vai ser a reação? É natural, queridos. E olha o que Josafá está dizendo. Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas nós estamos olhando para Ti em busca de direção. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Senhor, o que Tu falares, o que Tu nos orientar, o que Tu nos disser, é isso que nós faremos. Nós estamos em busca de direção, nós estamos em busca de orientação, nós estamos em busca de graça para com as nossas vidas. Então, queridos, a primeira coisa que você faz quando você não sabe o que fazer, é você buscar ao Senhor. A oração tem que ser a tua primeira reação e não o teu último recurso. Ela tem que ser a primeira coisa que você faz. Você vai buscar ao Senhor, você vai perguntar a Deus, se colocar diante de Deus, falar, Senhor, eu não estou sabendo o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei qual decisão tomar, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, mas os meus olhos estão postos em Ti. Eu estou aguardando, Senhor, a direção, eu estou aguardando um olhar na minha direção, eu estou aguardando uma palavra, eu estou aguardando um direcionamento. O que Tu falares eu farei, para a glória do Teu nome. É interessante que o texto diz que Josafá sentiu medo, mas ainda assim ele buscou o Senhor. E a Bíblia não dá informação aleatória. O que a Bíblia está dizendo? O medo, quer dizer, ele normalmente paralisa a gente. Quando você está com medo, normalmente você não consegue fazer o que você tem que fazer. Mas aí o que a Bíblia está falando é o seguinte, apesar dele estar com medo, mesmo assim ele buscou o Senhor. Mesmo ele estando com medo, ele foi e ele fez o que nós precisamos fazer quando a gente não sabe o que fazer. Ele foi buscar o Senhor, ele foi orar, ele foi falar com Deus, ele foi pedir graça da parte do Senhor. E o texto diz que ele jejuou também. É interessante como o jejum e a oração na Bíblia, eles andam juntos. E como o jejum é um aliado em nossa busca do Senhor. O jejum, queridos, é uma prática que tem mais a ver conosco do que com o problema que nós estamos enfrentando. E ele está sempre associado à oração, porque a oração, ela é uma conversa, ela é um diálogo com Deus. Você ora, então você está conversando com Deus, você está falando com Deus. E numa conversa, dois falam, não é verdade? Ou deveria, né? Dois se comunicam. E na parte nossa de comunicação com Deus, a parte que nós temos mais dificuldade é de ouvir a Deus. Não é de falar a gente tem facilidade, a gente fala, a gente põe para fora as nossas queixas, nossas situações, o que nós estamos enfrentando, sentindo, nós temos facilidade de falar, mas temos muita dificuldade de ouvir. Então o jejum é um aliado da oração, por quê? Porque o jejum ele mortifica a sua carne, o jejum ele mortifica você, seus impulsos, suas próprias paixões, e ele te capacita a ouvir melhor a voz de Deus.
Lembra que eu falei da questão da sintonia? O jejum ajuda você a sintonizar na frequência onde você é capaz de ouvir a voz de Deus. Por isso que o jejum e a oração andam juntos. Você está dialogando com Deus, conversando com Deus. O jejum está mortificando a tua carne e te capacitando, te permitindo a ouvir melhor Deus. De ouvir melhor Deus ministrando para com a sua vida, te dando direção, te dando orientação. Então Josafá entende disso, ele saca logo as grandes armas espirituais. Ele se coloca a buscar ao Senhor em jejum e em oração, buscando a Deus para que ele ouça a voz do Senhor, para que ele receba uma resposta de Deus, para que ele receba um direcionamento do Senhor. E a oração de Josafá é muito interessante, porque ele vai exaltando a soberania de Deus, ele vai glorificando ao Senhor por quem Deus é. Ele reconhece os atributos divinos, e além de reconhecer os atributos divinos, ele traz à memória a fidelidade de Deus ao longo da história. Então ele traz à memória aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já operou. E aí, além de trazer à memória aquilo que Deus já fez, ele lembra da aliança que o povo tem com Deus. Ele lembra que o Senhor é um Deus de fidelidade, um Deus de aliança, um Deus de graça. E aí depois ele começa a colocar diante do Senhor as suas queixas, e colocar diante do Senhor os seus pedidos. Presta atenção, queridos, nós podemos apresentar as nossas queixas ao Senhor. Nós podemos e devemos apresentar os nossos pedidos ao Senhor. A Bíblia nos orienta a fazer isso. Ela diz que nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, que nós temos que colocar diante dEle as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas petições. A Bíblia nos orienta a fazer isso, mas nós não podemos viver de orações só de murmuração, de reclamação, de súplica. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, a aliança de Deus, a fidelidade de Deus. Quando você começa a exaltar ao Senhor os atributos de Deus, quando você começa a trazer à memória o que Deus já fez na sua vida, quando você começa a lembrar das alianças que Deus tem com você, das promessas que Deus liberou sobre você, quando chega a hora de pedir e de apresentar as nossas súplicas diante do Senhor, às vezes, queridos, metade do problema já foi resolvido. Nós já fomos renovados, nós já fomos revigorados, nós já recebemos a resposta do Senhor. Mas ainda que a gente tenha que apresentar algum pedido, nós não apresentamos mais de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Nós estamos renovados em fé, em vigor, em ânimo, porque nós lembramos de quem Deus é, nós lembramos do que Deus tem feito, nós lembramos do que Deus prometeu que irá fazer. E isso nos traz renovo, nos traz vigor, nos dá graça, nos traz bênção sobre as nossas vidas. Aleluia. Segunda coisa que Josafá faz é promover a unidade, é promover a união. Diz o texto que ele se congregou com todo Judá. Olha o verso 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Olha como a busca coletiva ela é importante. O que Josafá fez com todo Judá? Eles se congregaram, eles se reuniram. Meus irmãos, há um mistério incrível sobre a coletividade. A Bíblia diz que nós somos a igreja do Senhor. Não é a igreja individualmente. Individualmente nós somos membros do corpo. Individualmente nós somos tijolos do alicerce. Individualmente nós somos um órgão do corpo, mas juntos nós nos transformamos em corpo. Você, quando olha para um coração fora do corpo, você não fala assim, ó, nossa, que corpo lindo. Você fala, é um coração. Ele só se torna corpo quando ele se une com os demais órgãos, quando eles estão todos conectados. Ali há vida, ali há vigor. Qualquer órgão fora do corpo, ele morre, ele apodrece, ele não fica vivo. Nós juntos somos o corpo de Cristo, e há um poder incrível na unidade do povo de Deus. Então preste atenção, o que fazer quando você não sabe o que fazer? Vem para a igreja,
vem para o culto, vai para o GECEL, porque Deus vai falar com você, Deus vai te inspirar, Deus vai te renovar, Deus vai trazer vigor, Deus vai trazer graça, Deus vai trazer cura, Deus vai trazer libertação, Deus vai trazer bênção sobre a sua vida. O que nós fazemos quando não sabemos o que fazer? Nós nos unimos com o corpo, nós nos unimos com o povo de Deus, nós como brasas, nos colocamos no meio das outras brasas, e nós somos aquecidos novamente, nós recebemos resposta, direção, voz de Deus, graça do trono sobre as nossas vidas. Mas perceba que a estratégia do inimigo é justamente ao contrário. O diabo trabalha para dividir a igreja, o diabo trabalha para dividir pessoas, o diabo trabalha para gerar contenda, para gerar divisão, para gerar quebra de relacionamentos. O diabo trabalha para que você se isole, meu irmão. Porque se você estiver isolado, você é uma presa fácil do inimigo, você é facilmente derrotado, não há ninguém que possa resistir. A própria Bíblia diz, a gente usa esse texto para casal, mas esse texto não é de casal não. Diz assim, é melhor serem dois do que um, porque se vier o inimigo, que eles resistem o inimigo juntos. Se um cair, o outro ajuda a levantar, o outro ajuda a caminhar. Meus irmãos, nós precisamos estar juntos, unidos. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Que os irmãos vivam em união. Nós precisamos uns dos outros. E há um poder nessa coletividade. Então o que ele faz? Ele reúne a família. Ele reúne a turma. Eles se fortalecem na unidade. Esse mesmo princípio, queridos, ele se aplica na sua vida familiar. Ele se aplica na sua vida empresarial. O inimigo vai tentar causar divisão na empresa para as coisas não andarem. Ele vai tentar causar divisão entre a família, para que a família não avance, não prospere. Mas se você tiver a sabedoria de Deus, o que você tem que fazer? Você tem que promover a unidade. O problema chegou, você vai chamar todo mundo, você vai compartilhar. Está difícil, você vai chamar os filhos, mesmo pequenininhos, você vai dizer, olha, a gente está com, o dinheiro está apertado agora, a gente vai ter que apertar o cinto. Você não vai dar para comprar algumas coisinhas que vocês querem na rua. E eles vão começando a entender, e a igreja se une, a igreja se fortalece, a família se fortalece, a empresa se fortalece, e nós vencemos as lutas, vencemos as adversidades, nos ajudamos pela fé. O inimigo vai tentar fazer com que você tenha vergonha de compartilhar as lutas, tenha vergonha de compartilhar os problemas, tenha vergonha de compartilhar as dificuldades. E aí você vai ter uma vida espiritual de Instagram, que parece que está tudo ok, mas lá atrás as coisas não estão legal, não tá fluindo. Você está em crise, você está em dificuldade espiritual, você está em dificuldade financeira, você está desempregado, a tua família está com algum problema, e você não entendeu que essa igreja, que a igreja, o corpo, existe para que a gente compartilhe os fardos uns com os outros, as cargas uns com os outros, para que a gente ore uns pelos outros, como diz a Bíblia, e assim nós saramos, assim nós curamos, assim nós somos perdoados, assim nós caminhamos, e assim nós avançamos. Meus irmãos, eu sei que vai ter uma meia dúzia que às vezes vai falar, ou uma meia dúzia que vai criticar, uma meia dúzia que às vezes tem sempre não convertido no meio dos convertidos, tem sempre joio no meio do trigo. Mas meus irmãos, eu coloco até a minha mão no fogo aqui, que tem uma turma de Deus, tem um povo que vai estar orando, tem um povo que vai estar chorando na tua presença. Nós estamos aqui toda quarta de manhã, vocês nem imaginam as causas que chegam, e nós estamos chorando pelas pessoas que estão com dificuldade, que estão com problema, mães que descobrem que o filho está com câncer, mãe que descobre que o filho está perdido. Meus irmãos, nós precisamos ajudar uns aos outros nas nossas causas, e ter uma certeza de uma coisa: a maioria da igreja é um povo muito bom. E se você é esse povo bom, diga glória a Deus aí, em nome de Jesus, né? Ainda que pela fé. Em nome de Jesus, glória a Deus. A terceira coisa, que só tem gente bom, tirando a gente aqui, né? Tirando a gente aqui, né? Outros lugares, aqui não, aqui só gente boa. Terceira coisa que ele faz, queridos, é ouvir a palavra de Deus, é ouvir a voz de Deus. Ele lembra que a oração é uma conversa, é um diálogo, e eles estão em unidade buscando ao Senhor. Então agora ele ouve a voz de Deus, ele ouve Deus falando com ele,
E Deus começa a falar com ele coisas tremendas, extraordinárias. Deus fala com ele o que todo mundo quer ouvir. Olha o que Deus diz para ele: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Aleluia! O Senhor diz para ele assim: olha, essa luta você não vai precisar lutar, você só vai assistir. Fica de pé e veja o livramento do Senhor. Que coisa extraordinária. Deus fala com Josafá. Meus irmãos, que coisa incrível é a voz de Deus. Que coisa incrível é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos guia, Senhor. A gente atravessa o oceano pela palavra de Deus. Que tremendo é a voz de Deus, queridos. Você precisa ouvir a voz de Deus, presta atenção. A voz de Deus acalma a tua alma. A voz de Deus traz descanso, a voz de Deus traz refrigério, a voz de Deus tira confusão, a voz de Deus traz resposta. A situação continua caótica, gente, o problema continua lá, os exércitos continuam vindo, mas agora a preocupação não existe mais. Por quê? Porque há uma palavra de Deus dita para Josafá. O próprio Deus diz para ele: fica tranquilo, essa luta é minha. Aleluia! Como a voz de Deus, ela é poderosa, meus irmãos. Isso nos leva à quarta questão, que é a capacidade de crer nesse milagre. A Bíblia diz que, perceba que uma coisa está conectada à outra, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Deus fala conosco, nós precisamos crer no que Deus falou. Nós precisamos acreditar. Nós somos o povo que vive pela fé. A Bíblia diz que o justo da sua fé viverá. Meus irmãos, se você continua vivendo como outras pessoas qualquer lugar do mundo, você não entendeu ainda. Aqui não, nós somos um povo diferente. Nós não vivemos pela estatística, nós não vivemos pelo que os nossos olhos carnais estão vendo, nós não vivemos pelo que a notícia está dizendo, nós não vivemos pelo que está acontecendo com todo mundo, mas está todo mundo acontecendo. Não, nós vivemos pela fé. Nós somos aqueles que conseguem enxergar o que não existe ainda. Então Deus fala com Josafá. Josafá crê no seu coração. Ele crê no seu coração. Perceba que o exército continua vindo, mas agora Josafá está confiante. Deus vai pelejar em nosso favor. Ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe como vai ser, ele não sabe os detalhes, mas ele tem a voz de Deus no seu coração. Meus irmãos, isso é caminhar pela fé. A gente quer explicação demais, a gente quer detalhes, a gente quer estar no controle, a gente quer estar no comando. Não funciona assim. Funciona Deus falando com você e você crendo naquilo que Deus falou. Você pode não saber os detalhes, mas você sabe que Deus falou com você, e isso te basta, isso te é suficiente. Ele creu. E aí vem a quinta questão que Josafá faz, que é adorar. Eu quero que você entenda o que é adoração aqui, queridos. Adoração é uma expressão de fé. Adoração é uma expressão de fé. Preste atenção, a batalha ainda está para acontecer. Os exércitos que foram reunidos contra Josafá continuam vindo contra ele. A situação não mudou em nada. A situação é a mesma, continua do jeito que estava. O que mudou? Josafá ouviu a voz de Deus, ele buscou o Senhor, ele se congregou com o povo em unidade para buscar o Senhor, e eles ouviram a voz de Deus. Deus falou: eu vou lutar por vocês. Ele creu no seu coração, e agora que ele creu no seu coração, ele manifesta a sua fé, a sua crença. Ele começa a adorar, a bendizer e a exaltar o nome do Senhor. A adoração, queridos, no meio da luta, principalmente no meio da crise, no meio da dificuldade, é uma expressão de fé naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus irá fazer. O milagre é crido antes de ser vivido. O milagre, ele acontece primeiro no campo espiritual. Nós temos que ouvir
e crer que Deus irá realizar. O milagre, que a adoração, ela surge a partir da fé, e não aconteceu ainda no mundo físico, mas Josafá já entende que a palavra de Deus não cai por terra. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus promete e Ele cumpre. Ele é um Deus fiel. Não há nada que possa impedir a mão do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, não há ninguém que possa ser contra nós. Isso é fato para Josafá. Então ele começa a adorar ao Senhor. Ele está agradecendo, ele está adorando, ele está bendizendo já o nome do Senhor. E olha o que ele faz, queridos. Olha que coisa extraordinária que ele faz. No verso 21, ele diz assim, olha: depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestido de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu preciso que você use a sua imaginação e que você entenda o cenário aqui. A gente se acostuma com os textos bíblicos, mas você precisa entender que isso aqui é um livro histórico. Não é uma história não, isso aqui são fatos. Existem exércitos marchando contra Judá. Olha a estratégia de Josafá. Ele pega e monta uma equipe de louvor. Ele monta uma equipe de adoração. E ele diz o seguinte: vocês vão marchar na frente do exército. Vocês já viram algum filme de guerra, de cenário? Gente, os que levam flechada é os primeiros da fila, né? Ele fala: vocês vão marchar na frente do exército. Vocês vão marchar lá na frente. E o que vocês vão fazer? Vocês vão segurar a espada? Não. Vocês vão segurar arco e flecha? Não. Vocês vão adorar o Senhor. E vocês vão dizer assim: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Presta atenção, queridos, o que eu estou falando da fé, da adoração como uma manifestação daquilo que nós cremos. Eles vão adorar lá na frente, por quê? Porque não existe mais exército? Não, eles existem. Porque o inimigo desistiu? Não, o inimigo continua vindo contra eles. Porque a luta acabou? Não, a luta continua existindo. Por que então eles vão lá na frente adorar? Porque eles creem na voz de Deus. Deus falou: vocês não vão precisar lutar, vocês só vão assistir. Então, apenas espera e veja a vitória do Senhor. E o que eu acho tremendo, extraordinário nesse texto, é porque em nenhum momento Deus manda Josafá estabelecer esses adoradores. Não é uma coisa que Deus mandou ele fazer, é uma coisa que partiu dele. A adoração verdadeira e genuína, queridos, não é Deus que fica mandando a gente fazer, não. Mas é algo que parte da gente. Deus, ele é digno de receber a adoração, o louvor, a gratidão. Deus é digno de ser adorado. Mas, meus irmãos, se ele tiver que ficar pedindo, não conta tanto. Agora minha esposa vai gostar, né? Se a esposa tiver que ficar pedindo para o marido falar que ama, né? Você me ama? Não é igual o eu te amo espontâneo, né? Então, para compensar, amor, eu te amo, tá? Não é igual, queridos, o eu te amo espontâneo. Deus é digno de ser adorado, queridos. E aí quem entende esse mistério e é espontâneo na adoração, Deus não mandou fazer, mas Ele está falando: Senhor, ainda nem aconteceu, mas eu sei que vai acontecer. Eu acredito em Ti, eu creio, eu confio, eu descanso. Então eu adoro mesmo no meio da prova, eu adoro mesmo no meio da luta, eu adoro mesmo no meio da dificuldade. Deem graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus amoroso. E eles continuam e vão adorando ao Senhor. E aí olha só 3 coisas que acontecem aqui na adoração. Primeiro, a adoração ela precede o milagre. Eles não viram o milagre ainda, mas eles já estão adorando porque eles já sabem pela fé que o milagre vai acontecer. Eles já acreditam. Meus irmãos, olha, é esse tipo de capacidade que a gente tem que desenvolver. Porque Deus está procurando, diz a Bíblia, poucas coisas Deus procura. Poucas coisas Deus procura. E a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É aquela pessoa que a prova está dura, está intensa, está complicada,
mas ele não seguia pela prova, ele não seguia pela luta. Ele sabe em quem ele tem crido, ele sabe quem é o seu Deus, ele sabe que Deus vai entrar com provisão, com providência, com milagre, então ele adora, ele louva. Eu estava lendo o texto de Paulo, lançado na prisão. Paulo era romano, queridos, e ele vai pregar, e aí os romanos acusam ele, e decidem jogá-lo na prisão. Paulo poderia simplesmente falar o seguinte: ó, gente, eu sou romano, aí não aconteceria nada daquilo. Mas Paulo é um exemplo extraordinário de fé. Paulo sabe, queridos, que não é governo que controla a vida dele. Ele sabe que não é soldado que tem poder sobre ele. Paulo sabe que Deus é quem está no controle da sua vida. Então o pessoal prende ele, dá uma bate nele, ele está de boa. Prendem ele está de boa. Jogam ele lá no cárcere interior, ele está de boa. E aí Paulo e Silas, lá naquele cárcere, sabe o que eles fazem? Eles começam a adorar o Senhor. Sabe por que eles adoram, queridos? Porque eles sabem, Deus está no controle, gente. Se é para estar aqui dentro, Deus vai fazer alguma coisa nessa cadeia. Se é para estar lá fora, Deus vai nos tirar da cadeia. E eles adoram o Senhor, porque eles confiam no Senhor. Um terremoto acontece naquela cadeia, e eles não saem dali. E a presença deles naquela cadeia, queridos, é a salvação de um homem, de um carcerário ali, de toda a sua família. Olha que coisa extraordinária. Eles foram presos, talvez tiveram que levar até algumas chicotadas, mas para a salvação daquela família. E Paulo entende que isso é mais precioso do que qualquer outra coisa. Depois ele é liberto, ele é solto, enfim, você pode ler lá a história. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que ele adora. A luta lá, a prova está lá, mas ele adora porque ele sabe quem está no controle, ele sabe quem está no comando, queridos. A luta está te apertando aí, está difícil, está complicado. Se você crê mesmo nesse Deus, você sabe quem é esse Deus que a gente serve, só adora, meu irmão, só adora, porque a adoração precede o milagre, ele vem antes do milagre. Mas no verso 22 diz assim: no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir que vieram contra Judá e foram derrotados. A adoração, ela também gera o milagre. Olha que interessante o texto, presta atenção no detalhe do texto. Diz assim, olha, no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor começou a colocar emboscadas contra o inimigo deles. Deus já havia falado o que ia fazer, mas há algumas lições que Deus fica esperando a gente aprender. Deus já tinha prometido, mas tem algumas coisas que dependem do mover da nossa fé, e Deus está só aguardando a gente se mover em fé. Então quando eles começam, no momento que eles começaram a adorar, é como se Deus lá do céu dissesse assim, eles entenderam. E Deus começa a colocar emboscadas contra os seus inimigos. Deus começa a desfazer as adversidades, os problemas. Meus irmãos, às vezes você está batendo cabeça aí com algum problema, com alguma situação, porque você não entendeu ainda. A tua fé não está te produzindo adoração, porque você ainda está com medo. Você ainda está pensando que a circunstância tem poder sobre você, que a circunstância vai te vencer. Você ainda está apavorado, em dúvida, desorientado. Você não sabe o que fazer. Pois eu estou te dizendo, começa a adorar, começa a louvar, começa a glorificar o nome do Senhor. Na medida que você estiver adorando, Deus vai colocar emboscada contra os teus adversários. Mas a adoração também perpassa o milagre, transcende o milagre. No verso 26, diz assim: no quarto dia, presta atenção, o milagre aconteceu, os inimigos foram derrotados, eles juntaram despojos, eles ainda foram abençoados com os inimigos. Olha só, Deus até usa o inimigo para abençoar a gente. Vai pensar que é heresia, mas está aqui, né? Os inimigos foram embora, ficou os despojos. E eles pegaram tudo. E aí no quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. E por isso que esse lugar é chamado de Beraca até o dia de hoje. Ali eles louvaram ao Senhor. A adoração também transcende o milagre. A adoração também continua depois que o milagre aconteceu, porque Deus é digno da nossa adoração, da nossa gratidão, do nosso louvor. O que fazer quando você não sabe o que fazer, queridos? É comum na nossa vida a gente não saber o que fazer.
Situações são novas, inusitadas todos os dias. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Você precisa colocar os olhos no Senhor. Você precisa olhar a Ele, para Ele. Você precisa buscar a Ele. Nele a direção, nele a orientação. E aí você precisa ouvir a voz do Senhor. E ao ouvir a voz do Senhor, você precisa crer nisso. E como você crê, você vai manifestar essa fé por meio de uma adoração, por meio de louvores. Você vai manifestar a fé por meio de cânticos, de adoração, de palavras de louvor, de orações de gratidão, porque você crê naquilo que Deus falou que faria sobre a sua vida. E na medida que você for adorando, o Senhor vai trabalhando e o Senhor vai operando na sua vida de uma forma sobrenatural. Fica de pé comigo e eu quero convidar você nessa noite. Nós vamos adorar o Senhor juntos. Mas eu quero que você adore pensando na situação problemática que você está enfrentando. Eu quero que você traga à sua mente aquela situação que você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer em relação, talvez, ao seu filho, à sua família, ao seu casamento, sua empresa, seu futuro, seu ministério, seus projetos, suas finanças, suas dívidas. Tem coisas que você não sabe direito o que fazer. Algumas delas você achou que sabia, e você está só se embolando. Você está só piorando a confusão. E você tem que reconhecer que você não sabe o que fazer, filho. É hora de olhar para o Pai e ver qual vai ser a orientação do olhar dele. É hora de olhar para Deus e ver o que Deus vai te dizer, o que Ele vai falar, o que Ele vai trazer em resposta para a tua vida. E aí, mesmo que você não esteja vendo nada com os teus olhos humanos, você precisa, com os olhos da fé, contemplar o milagre do Senhor e transformar a sua dor em louvor, em adoração, em gratidão, em exaltação a Deus, porque Ele continua no controle e no comando de todas as coisas, amém? Se você puder fechar os seus olhos, é melhor. Se você conhecer a música, você canta conosco. Depois, se você não conhecer, você abre para ler. Mas se você puder nesse momento declarar palavras de louvor, de adoração, de gratidão a Deus, ainda que existam situações difíceis, e ainda que você pense nelas nesse momento, agradeça a Deus, porque você está na presença dEle. Agradeça o fato dEle ser um Deus de poder, de graça, de unção, de sabedoria, dEle ser um Deus de direcionamento, um Deus de resposta, um Deus que cuida, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aleluia, declare com fé. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Eu acredito, eu creio, aleluia. Quando Ele estende sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Aleluia. Seu louvor invade o céu. Glória a Deus, eu creio, Jesus, eu creio. Deus vai na frente, abrindo Oh, o aleluia. caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
Aleluia, levante suas mãos. Que o Senhor te dê direção. Que o Senhor ilumine a sua mente, o seu coração. Que o Senhor ilumine os teus passos. Que Deus coloque um cântico de adoração, de louvor em teus lábios. Que você seja daqueles que não vive pelo que vê, mas que vive pela fé. Que você possa alcançar milagres. Que o Senhor te dê conquistas, que o Senhor te dê respostas. Que a cura do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua família. Que as correntes que prendem sejam quebradas. E que a resposta do Senhor venha ao teu alcance. Que nos dias que você não souber o que fazer, que o Senhor te encha de sabedoria e graça. E que o teu coração se mova para buscar ao Senhor como seu primeiro recurso, como a sua primeira reação. Que o Senhor fale ao teu coração e que a voz de Deus seja o teu guia, a tua orientação por todos os dias. Que você venha a crer e que isso se traduza em uma vida de verdadeiro adorador. Que você seja encontrado por Deus como aquele que o adora em espírito e em verdade, ainda que esteja triste, mas adorando, ainda que esteja na luta, mas adorando, ainda que esteja com dificuldades, mas adorando, louvando, bendizendo o nome do Senhor, e que em meio à adoração, milagres aconteçam para a glória de Deus.